Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje, voltando com a pauta da OAB, né? Semana passada nós tivemos que mudar a pauta toda, foi também da OAB, mas sem a presença do João, porque nós tivemos que mudar por causa do acidente aí da barragem de Brumadinho. Bom, a gente está fazendo hoje um programa, a gente vai falar um pouquinho dessa condição do novo Senado, dos desafios legislativos que tem pela frente aí, e também desse novo mandato aí, dessa nova diretoria que está numa posse esses dias na OAB. Bom, nós estamos recebendo aqui o João. Ô João, seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer te receber, né? Você está sumido, né? Semana passada a culpa foi minha, né, João? Eu tive que virar todas as pautas da semana, fiquei num cansaço danado, mas teve bom. Boa tarde, Betão. Boa tarde ao telespectador, a todos de Nova Lima, os colegas advogados. Estamos aí, retomamos, né, a pauta agora 2019. Tivemos um programa especial com os colegas da OAB, Dr. Júnior Magela, que é um militante aqui da nossa subseção. Hoje estamos recebendo o Dr. Guilherme Malaquias, que vai estar contribuindo com o nosso programa. E hoje é uma pauta especial, pois vamos falar dos novos projetos da OAB, vamos começar aí um novo triênio, temos muitos desafios, né? A OAB fizemos uma boa organização e agora vamos dar andamento para ampliar esses projetos. Guilherme, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Cultura, na TV Banqueta, né? TV que é democrática, está sempre recebendo as pessoas aqui, para a gente poder tratar de assuntos pertinentes, né? Às vezes fica escondido se a população, a sociedade fica sem saber de fato aquilo que tem que saber, mas na realidade é necessário que a gente exponha alguns assuntos para a sociedade brasileira. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, Betão, muito obrigado pelo me receber tão bem aqui na TV Banqueta. Para mim é uma honra estar aqui, primeira vez, e um convite desse do grande amigo João, né? Outro João, não tem como deixar de atender. Mas aos telespectadores também, eu muito obrigado por estar aqui, poder esclarecer, né, algumas questões que às vezes é bem controvertidas, né? Às vezes as pessoas têm uma opinião formada que é bem diferente do que a realidade que vivemos hoje no país. Então aqui a gente vai tentar pincelar um pouquinho, esclarecer, né, alguns dítulos, algumas situações que na verdade são bem diferentes. Então, muito obrigado por esse espaço, pela sua oportunidade de estar aqui falando um pouco e contribuindo um pouco. Bom, gente, quem não percebeu ainda, teve um trabalho, nós demos uma mudada aqui no cenário. Hoje o cenário está completo, né? Nós trocamos as fotos de fundo, que foi trabalhada aí. Eu tenho que agradecer ao Léo, o Léo Coelho, e por ter trabalhado algumas fotos da Secretaria de Cultura, que peguei o acervo com eles. Também o pessoal da Orquestra Sinfônica de Ouro Preto, que cedeu algumas fotos para eu poder escolher. O Léo Coelho, que tirou algumas fotos. O Alessandro, que fez um trabalho legal de enquadrar todas essas fotografias, né? O Léo fez tratamento em todas as fotografias que estão expostas no painel traseiro, e que esse painel bonito que fica de fundo aí. Agradecer a todos aí, muito obrigado. Com esse estúdio mais clean, né? Eu acho que fica um pouco mais diferente, né, do que aquele formal que a gente tinha no semestre passado. A ideia do programa é sempre trazer essas novidades, também mudar um pouco o visual, para que o telespectador também curta também o programa de várias formas, né? A gente tentar atingir aí o público em vários designs, né? Sejam todos muito bem-vindos. João, o que tem de novo para a OAB, para esse triênio ou biênio? Triênio. Esse novo triênio. 19, a sede está saindo, né?
o triênio 19-2021. Uhum. Continua o mesmo grupo, né, liderado pelo Cadu. Tivemos algumas alterações, alguns colegas que foram para novas funções, outros que tiveram a preferência de fazer parte de outras coisas na OAB, não quiseram mais ficar na diretoria nem no conselho. E aí readequamos e montamos uma chapa. Nossas eleições que passaram, estamos trabalhando desde o dia 1º. Pra você ter uma ideia, no grupo, o Cadu mandou uma mensagem, dia 1º de janeiro, às 9 da manhã. Falando, pessoal, já estou organizando isso aqui. Então, é muito trabalho, né? Os projetos principais agora desse triênio é a nossa sede, a construção da nossa sede, que já temos o terreno, esse ano tem algumas crises financeiras, né, que o país está passando, ainda não vamos conseguir grandes avanços, mas até o final do triênio já queremos estar inaugurando a nossa sede. Tem um projeto do novo fórum que vamos estar sempre acompanhando de perto junto ao Tribunal de Justiça, que foi apresentado no fórum há umas 3 semanas atrás, né? Teve o presidente do tribunal aqui, desembargador Nelson Messias, com toda a sua equipe. O novo fórum vai ter 10 novas varas potenciais, né, administrativas. As varas que são as repartições da comarca. E nossa comarca que agrupa aqui os nossos municípios vizinhos, Raposa e Riacima. Então, os principais projetos são essas duas construções, esses 2 prédios. E ainda a participação dos advogados, muitos cursos, né? A questão do processo eletrônico, que chegando na Justiça Comum também. Na Justiça do Trabalho foi o primeiro no estado. E na Justiça Comum demorou mais um pouquinho. Mas agora já estamos implementando os cursos de PJE, as novas salas do OAB que nós inauguramos, né? A reforma com computadores, todo o maquinário indispensável para a atuação do advogado. Doutor Guilherme, vamos falar um pouquinho dessa eleição do Senado aí que aconteceu aí. Eu acho que é a bola da vez, vamos falar um pouquinho disso. Como é que você viu essa confusão aí? Tinha 81 senadores, 82 votos, voa a urna para lá, pega regimento para cá, vai no TOEFL e pede uma decisão. Você acha que a gente está vivendo um momento de instabilidade? Essa instabilidade ou essa novidade toda de tantos políticos novos está fazendo com que as casas legislativas e também executivas também passe por essa transformação? Faz parte da maturação, da maturidade, essas pessoas a crescerem também dentro do processo? Como é que você está enxergando tudo isso? Robertão, assim, está tudo muito novo, né? Por que tudo muito novo? Porque pode-se dizer que essa situação que nós estamos colhendo os frutos hoje, ela nasceu, foi lá em 2013, se você não recorda, na Copa das Confederações, aquelas manifestações que a população foi para a rua, pediu mudança, clamou por mudança, elas aconteceram. Se nós olharmos hoje a realidade, como foi tratado as eleições agora, as urnas imprimiram o seguinte resultado: é mudança. O povo clama por moralidade. E aí, voltando à sua pergunta, o Senado deu essa resposta. O Senado era, para se dizer, a casa mais questionada. Muitos até falavam em fechar o Senado, que utilidade tinha o Senado para o país. O Senado era muito questionado, a postura dele. E os senadores, eu entendo ali, e foi bem claro, né, a resposta, que eles não compactuaram mais com, não falo nem com o Renan Calheiros, mas era com a mesa diretora num todo. Eles entenderam que deveria ter uma mudança drástica na direção. Isso foi claro, isso foi uma resposta que... E aí mostrou o que a velha política, que hoje está caindo por terra, que a fraude, o jeitinho, 81 senadores que aparecem 82 votos, todo esse jogo, esse malabarismo para se perpetuar num poder, ele não vai persistir mais. Não vai, porque é o seguinte: a sociedade
acordou e está de olho. E hoje, quem quiser governar um país, quem quiser colocar o nome na vida pública, ele vai ter que entender que aquela função, aquela cadeira, aquele status de deputado, de senador, de governador, de prefeito, de presidente, ele é momentâneo. E a pessoa vai ter que entender que ele é avaliado a cada 4 anos. E às vezes a avaliação, se o povo entender que não é favorável, que não foi produtivo, ele está fora dos quadros. Que antigamente a gente via que era muito difícil. A pessoa entrava como deputado e aposentava como deputado e o filho tomava aquilo adiante como se fosse uma herança política. Tem muitos. Mas hoje nós estamos vendo deputados que às vezes tinham 7, 8 mandatos perdendo a eleição. Como é que você vê essa transformação política e social através das redes sociais? As redes sociais, ela teve um papel fundamental nas eleições. Nós tivemos o candidato do PT, que manteve a mesma estrutura de campanha de outrora, né, dentro de estúdio, né, e tivemos um candidato que foi eleito, que é o Jair Bolsonaro, dentro da cozinha, fazendo uma campanha praticamente nas redes sociais. Isso é reflexo desse novo Senado e dessa nova Câmara de Deputados? Sim. Essa é uma realidade que o país está vivendo e muito perigosa, tá, Betão? Ao meu ver. Porque hoje se publica tudo, se compartilha tudo, o WhatsApp está aí, o Instagram, o Facebook, como ferramentas. Mas hoje você é elogiado, é colocado como um Deus. Amanhã, de uma hora para outra, uma massa de publicações, de compartilhamentos detonando com você, acabou. Tudo aquilo que você construiu e que você acreditou que era, porque esse mesmo canal de transmissão, de compartilhamento, te colocou num poder, ele tem um poder fascinante, muito veloz, de acabar com tudo em um dia. E não é só na política, em todos os cenários a gente está vendo artistas que às vezes vazam a foto de intimidade, acaba com a família assim, num lapso temporal. E aí a gente começa a entender, será que isso é bom? Será que isso é sólido? Porque antigamente o candidato, ele se lançava candidato, mas antes ele visitava o estado, se ele queria ser candidato a deputado, visitava o estado 2 anos antes, para ver se ele conseguia apoio. Ele ia nas bases. Hoje não. Hoje nós temos candidatos, igual você referiu o Jair Bolsonaro, na cozinha dele. Quer dizer, eu acredito muito superficial. O corpo a corpo, ele faz parte da política. E eu acho ele imprescindível. Ele nunca poderá desistir, porque é ali que você vai sentir a realidade da população, é ali que você vai sentir a necessidade. Não dizendo que as redes sociais não deveriam ter existido. Deveriam, e é muito importante. Mas creio que elas têm que ser tratadas com muita responsabilidade, com muita base. Tem que ter um parquê, tem que ter uma base ali para ela ser empregada, porque uma rede social trabalhada de forma irresponsável, ela faz uma atrocidade. João, deixa eu te fazer uma pergunta, você como membro da OAB, te apertar um pouquinho. Como é que você vê essa questão da lei do abate no Rio de Janeiro? Nós vamos fazer esse programa especial aqui ainda, né? Vamos fazer. Mas, assim... Mas você vê, como é que você enxerga tudo isso assim? Você acha... Eu acho que a gente precisa trazer esse assunto para discussão. Né? Uma discussão que não precisa ser especializada, e vai ter um momento dela ser especializada, mas te preocupa? Como é que você vê toda essa situação? Porque também o Rio de Janeiro é um estado diferente, entre aspas, dos outros estados, né? Porque o índice de violência é muito grande, cidade portuária, né? Então você tem vários elementos ali que contribuem tanto para um momento de felicidade, quanto também para um momento de violência, né? Vamos dizer assim.
Te assustou naquele primeiro momento, naquela entrevista da Globo News do Witzel, que ele prometia no Rio de Janeiro, mas a gente não ouvia falar aqui, né? E ele vai para a Globo News e fala assim, não, vou abater. Eu acho que as coisas faladas em campanha, em entrevistas, na prática não é bem assim que funciona. A gente sabe que muitas coisas ficam no discurso, é difícil você colocar em prática. Eu acho que vai ter muita dificuldade de conseguir realizar esse procedimento. Não é assim que as coisas funcionam, né? Num Estado democrático de direito, você tem várias bases, os poderes são interligados e, ao mesmo tempo, um fiscalizando o outro. Então, eu acho muito difícil colocar em prática. Pode ter, sim, alguns mandamentos dentro de organizações para realizar certo tipo de operação, mas tudo vai ser sempre fiscalizado, vai ter sempre, a própria população vai questionar. O próprio Ministério Público, né? Então eu acho que não vai funcionar dessa forma. Vai ser uma questão muito mais tranquila. Doutor Guilherme, deixa eu perguntar para você, como é que o senhor vê essa situação? Primeiro, da população votar nesse projeto, que é a aniquilação do outro, né? Segundo, essa coragem que a pessoa tem de tratar desse assunto dessa forma. Porque às vezes, eu penso o seguinte, em algumas discussões que eu já tive, conversas normais e tal, eu penso assim, por que não colocar as forças de segurança numa comunidade com uma escola de alto nível de profissionalização, que o Estado tem condição de fazer, né? Colocar as forças de segurança, ao invés de abater, essas forças de segurança dar condição para as mães e os pais levarem essa criança para a escola, e ela entrar ali 7, 8 horas da manhã e sair 5 horas da tarde, que é a hora que ele volta do serviço, né? Por que e como é que você enxerga essas propostas de lei do abate, aniquilação do outro, bandido bom é bandido morto e tal, e por aí vai? Então, é com muita preocupação. Não vou... Detalhe que o senhor é penalista também, né? É com muita preocupação. A coisa não funciona por aí. Eu até gosto muito da fala do ex-presidente do STF, Aires Brito, que fala: toda vez que nós nos curvamos, toda vez que nós nos colocamos ao contrário, damos as costas para a Constituição, nós iremos para o fracasso. É líquido e certo. A Constituição é totalmente contra isso. Ela é a carta magna. Ela eu costumo dizer que ela é o teto e o piso. Tudo tem que estar dentro dela. Quando você vê um governador falar para mim uma bobagem, para mim, uma análise dessa, quando a gente ouve e filtra o que é falado, e nós que somos conhecedores da grandeza que é a Constituição, a gente falou bobagem. Entendeu? Então, como diz o Dr. João, é um tema muito extenso que a gente deveria um dia até marcar para falar específico dele, porém, é muito preocupante. A coisa não é no mata-mata. Nós temos instituições interligadas. A Câmara do Senado, isso deveria passar por lá, tem que ser analisado. Não passa um projeto desse, porque ele é inconstitucional. Matar os outros, o abate aqui não é permitido perante a Constituição. Então, assim, só que essa propaganda que bandido bom é bandido morto, e é uma fala bem chancelada pelo presidente, hoje ele está passando aperto com essa fala. Porque o filho dele já está sendo investigado. Você imagina seu filho lá, dentro da cadeia, e você foi o que mais levantou a bandeira de matar bandido na cadeia? Como é que é? Complicado. Então, às vezes, as pessoas cultivam a intolerância, cultivam um estágio de superioridade que ele nem os seus irão passar por esse crivo que chama sistema prisional,
Às vezes a pessoa acha que ele está acima, que ele é super 100% certinho, que nada vai esbarrar. E costuma mais rápido do que pensar experimentar o amargo das maus palavras proferidas. E aí, meu amigo, é isso aí que a gente está vendo. Essa intolerância, uma hora você vê a pessoa falando uma coisa, por que não buscar o caminho certo? O certo é muito melhor. O que é o certo? É preparar a polícia melhor, é desarticular o crime. Investir em educação, que é o principal. Outra coisa, não tem uma máquina maior de produzir criminosos do que o tratamento e a forma como é o sistema prisional. Se você for dentro do sistema prisional, dá nojo. Se olhar o que a LEP, que é a Lei de Execução Penal, fala do direito e do dever do preso, nada é cumprido, não tem nada ali. Não tem uma escola para o cara estudar. É uma cadeia que cabe, uma cela que cabe 5, tem 18, tem 40 lá dentro. Um resto de comida. É barata na caixa d'água. É rato passando em cima de preso. Rapaz, é loucura. É tortura aquilo. E aí, tudo se resume em prender ou matar. Prender ou matar. O sistema prisional, não só em Minas, mas o país todo, estão vendo, está abarrotado. Não aguenta mais. Não cabe mais. Não é por aí. Tem que ter um fio, tem que saber como conduzir isso. Mas cadê as políticas públicas? Cadê a educação? Aqui em Nova Lima já tivemos, né, um programa especial falando sobre a nossa PAC, que é uma metodologia no sistema prisional que funciona realmente, que a porcentagem de reabilitação é altíssima, 80%. Aqui a gente tem que sempre lembrar que o Dr. Juarez foi um lutador dessa pauta aí. Sim, né? exatamente. E é o que eu considero ideal. É o que deu certo. Né? Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. A terra só tem um pouquinho de água. A gente liga, deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. Apoio TV Banqueta. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, ou de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com Cultura Geral. Então, Guilherme, deixa eu rolar uma bola direto para o senhor. Como é que nós vamos fazer com essa é quase que um desejo, né? Quase que uma
eu ia usar uma expressão, não vou usar uma expressão por causa do problema, mas é quase que um desejo de prender os outros. Então, assim, às vezes a pessoa cometeu um delito, alguma coisa assim, ou ele está sendo investigado, ou está sendo suspeito de alguma coisa, e já manda direto para o presídio. Como é que você enxerga essa condição, assim, sem trânsito em julgado, sem nada, uma prisão provisória, né? Uma prisão que poderia ser revertida em uma prisão domiciliar, por exemplo, né? Que não teria problema nenhum, pessoas que não oferecem nenhum problema para a sociedade, né? Às vezes a pessoa comete um erro, uma negligência, alguma coisa nesse sentido. Como é que você enxerga tudo isso? Pois bem, Betão, nós estamos vivendo a era Moro, né? Onde prende e depois vamos avaliar se realmente esse preso provisório, se ele realmente tinha, como diz um jargão, ele tinha culpa no cartório, né? Uhum. Se ele realmente era o culpado, porque a Lava Jato vem mostrando isso. Lá no início, muitos foram presos e depois foram absolvidos. E o estrago que causou na vida de muitos. E nós presenciamos, e não só na Lava Jato, mas por várias vezes, prisões preventivas decretadas a pedido do Ministério Público, que são deferidas pelos magistrados, de pessoas que, por causa de um poder econômico, por causa de situações ou cargos que exercem, que não querendo dizer que o pobre tem que ser preso preventivamente e o rico não. Mas são pessoas do modo geral, que deveriam e têm cumprir todos os requisitos para poder ter uma tornozeleira, para poder ter uma prisão domiciliar. Mas se colocar em casa, prisão domiciliar e tudo, o que acontece? A sociedade não aplaude. O Ministério Público, que eu tenho maior carinho, maior respeito, muitas vezes ele ultrapassa um pouco nos pedidos. Ele pesa a mão. Uhum. E esse pesar a mão faz um estrago muito grande. Convivo com isso direto, Betão. São famílias que falam assim, mas não teria outra forma a não ser prisão preventiva, para poder responder o processo em liberdade ou numa prisão domiciliar, para ele poder ter o direito de se defender, a defesa ter o tempo hábil para demonstrar na marcha processual a inocência dessa pessoa. E hoje a intolerância, hoje a vontade, como você bem referiu, o desejo de massacrar não só aquele que está cautelado, aquele que está ali no sistema prisional, que é um lugar trágico, mas a toda a família. Você vê uma pessoa ir visitar o esposo, você vê o filho indo. Esses dias mesmo participei, tem clientes numa operação que prendeu policiais. E prisão preventiva. O policial falando, doutor, mas eu não teria o direito de responder em liberdade? A lei não garante. Pois é, mas hoje vivemos essa moda muito perigosa, que é prender, depois se comprovado que você é inocente, solta. Só que eu vejo famílias, mas famílias sendo destruídas. Esse processo inquisitório, ele virou um inquisitório, quase que cessando com o contraditório? Sim, ele surgiu, ele ressurgiu de novo, né? Com uma força avassaladora perante um clamor da sociedade para combater a impunidade. Essa foi o nascituro dele. Uhum. Esse que foi ali o ponto de partida para esse posicionamento tão drástico, para esse posicionamento tão ponto fora da curva. Uhum. Então, com muito, nós, hoje, advogados que trabalhamos,
Antigamente, nós éramos vistos e a nossa defesa tinha como preceito, como algo bem contundente, a boa-fé. Hoje, por defendermos as pessoas, nós somos tratados e temos essa visão do judiciário como um condutor de peças ou um peticionador de má-fé. Nós temos que provar a boa-fé. Porque é uma mistura, Betão, de a pessoa do advogado com a pessoa que nós defendemos. Eles não só criminalizam aquele investigado ou aquele condenado, mas como aquele que defende também o condenado. Coloca em vala comum. Coloca em vala comum. E é muito preocupante, porque a gente não sabe o momento ou em que fase da vida uma pessoa vai precisar de um advogado. Mas certamente ele não passará dessa vida, do dia que nasce até o dia que vai vir a falecer, sem às vezes esbarrar em alguma situação que vai precisar de um advogado. Queira na área civil, queira na área criminal, queira na área trabalhista. Então, essa marginalização da advocacia e que a OAB vem de forma bem contundente, trabalhando, tentando resgatar esses valores e a necessidade que tem. A Constituição afirma isso. É indispensável a advocacia no trâmite. A administração da justiça. Exatamente. E aí a gente percebe que nós somos... Nós estamos vivendo a época do direito penal inimigo? Sim, perfeitamente. É a exposição que cometeu crime, morre. Pode ir para cadeia, morre lá. E não é assim. Essa pessoa que cometeu um crime, que errou, ela tem que pagar. Nós não somos a favor da impunidade, nunca fomos, nunca seremos. Nós somos a favor do seguinte: a pessoa pode perder a liberdade quando ela comete um crime, quando ela comete um delito, sim, e tem que perder, porque está na legislação, tem que cumprir a legislação. A única coisa que nós buscamos que a sociedade entenda por um todo é: ela perdeu a liberdade momentânea, mas ela não pode perder a dignidade. Quando você vê, eu vou no sistema prisional, no presídio, atender um cliente, ele perdeu o nome, chama o preso. Eu tô com o nome. Não, qual o Infopem? A pessoa já tem número e ela perde o nome. Ela é obrigada, dentro do sistema prisional, a andar de cabeça baixa. A gente sabe que essa conduta, forçar a pessoa a andar de cabeça baixa, é dizer o seguinte: você é humilhado, você não tem dignidade. Porque toda vez que a gente vê um colega batido, vê um colega triste, o que nós sempre recitamos? Levanta a cabeça, nós estamos juntos, vamos para cima. Então, essa imposição no sistema prisional de colocar a pessoa a andar dentro do sistema prisional de cabeça baixa, não existe nome, chama o preso. Uma alimentação terrível. As acomodações não existem. Uma sujeira. É terrível o que fazem e como tratam as pessoas que cometem. É algo que causa pavor e que tem que ser reestudado, tem que ter uma nova avaliação sobre essa situação que está acontecendo, porque estamos criando uma bomba que vai explodir. Já começou a explodir em Manaus, teve, Rio Grande do Norte, mas quando esse sistema entrar num colapso por um todo, aí sim, nós vamos ver um problema muito grave. Mas por muito tempo, aqui no Brasil, a impunidade foi geral. E o cidadão comum, o cidadão de bem,
trabalhando todos os dias, a vida difícil que é você vencer aqui no Brasil, a luta que é, tanto para o empreendedor quanto para o funcionário empregado, é muito difícil. E vendo vários crimes, várias coisas ocorrendo, a impunidade, e as pessoas foram cobrando, e a mídia aproveitou disso. A mídia aproveitou porque é uma questão que dá audiência. Então isso foi crescendo esse movimento, e hoje as pessoas querem que esse tipo de punição, né, imediato, que é o imediatismo. E isso é referente ao nosso processo penal, e o nosso Código de Processo Penal, que é muito antigo. E assim, aí com as legislações mais desenvolvidas em outros países, às vezes um estudioso, um professor quer trazer essa teoria para se aplicar aqui, e nossa legislação não compreende, então acaba que dando isso. Então é hora das casas legislativas que tomaram suas posses na sexta-feira, pegar como prioridade Código Penal e Código de Processo Penal, fazer uma revisão para poder dar esse tempo que a população está exigindo, mas com todas as garantias necessárias. João, vamos para a parte final aí. O que tem da OAB? Dá os informes da OAB. Bem, passando aqui, né, pessoal, nossa pauta da OAB, continuamos todas as segundas-feiras. Peço que vocês nos acompanhem no nosso Facebook, OAB Nova Lima, no Instagram também, @OAB Nova Lima. Sugestões de pauta, queremos agora ter esse movimento das escolas, a compra de material escolar, a defesa do consumidor, se alguma coisa estivesse sendo, algum direito estivesse sendo violado, né? Tem a questão dos impostos, as questões, sugere lá, peço ao telespectador para sugerir pontos de pauta. Nossa posse agora da nova diretoria será na quarta-feira, dia 6, às 19h30, na Associação Comercial. Então, convidando aí principalmente os colegas da nossa subseção para ir participar, vai ser um grande momento. Agradeço aqui hoje o Dr. Guilherme pela participação. E vamos dando continuidade aí, né, Betão? 2019 é um ano grande. Nós estamos descansando bem, né? Então tá bom. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. A partir de amanhã nós vamos colocar os caracteres aí para as pessoas participarem junto com a gente no programa, né? Através de e-mail, de Instagram e de WhatsApp. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.